E aí, tudo bem com você? Eu sou Miguel Alves. Nesse vídeo eu quero fazer uma reflexão. Lá em Mateus 5, a partir do versículo 13, a gente vai encontrar aquela palavra de nosso Senhor Jesus Cristo, que ele diz, né, para os discípulos: vocês, né, vós sois o sal da terra e vós sois, né, a luz do mundo. Ele fala que a igreja é sal da terra e luz do mundo. Ele diz, né, que quando o sal perde o sabor, não serve para mais nada a não ser pisado, né, pelos homens. E ele diz que ninguém acende uma lâmpada e coloca, né, debaixo de uma caixa, mas coloca num candelabro, né, onde ela fica ali clareando aquele ambiente, né, para outras pessoas. E se a gente for, né, refletir sobre isso, a gente vai ver o quanto é importante essa palavra de nosso Senhor Jesus Cristo. Porque ele deu a mim e a você essa condição, né? Ele disse: vós sois o sal da terra e a luz do mundo. Então, quando eu e você assume esse compromisso de ser, né, sal, de ser luz, né, para o mundo, quando a gente tem essa convicção, quando a gente entende o que é isso, a gente tende, né? A gente com certeza tende a viver melhor. Ser sal, para nós mesmos e ser sal, né, para outras pessoas. Ser luz também para nós mesmos e ser luz também para outras pessoas. Na medida correta, né? Eu e você deve pedir a Deus o discernimento de ser, né, sal e luz na medida correta. Repito, né, para nós mesmos, porque às vezes a gente exagera conosco mesmo, às vezes, né? E às vezes, se a gente exagera conosco mesmo, imagine com as outras pessoas também a gente, né, exagera também. Então, pedir o discernimento a Deus de ser sal e luz na medida correta. Porque o sal exagerado, né, em grande quantidade, também estraga, né? A luz muito forte, para quem ainda está acordando, também prejudica, né? Uma luz muito forte, para quem está acordando ainda, prejudica. Então tem que ter uma luz mais moderada, na medida que a gente vai compreendendo e que aquela outra pessoa também vai compreendendo. O que é ser sal e luz, né, para o mundo. A gente pode fazer isso, né, com palavras. A gente pode fazer isso com palavras, com aquelas pessoas que a gente consegue conversar. E quando a gente não consegue conversar com aquelas pessoas que a gente já não tem mais aquela liga, né? Já não tem mais como conversar. Como ser sal e luz para essas pessoas. A igreja nos ensina que a gente pode ser sal e luz para essas pessoas simplesmente vivendo mais honesto possível, mais coerente possível com esta proposta de nosso Senhor Jesus Cristo, né? De ser sal e luz do mundo, né? Então, vivendo coerente, amando essa proposta de nosso Senhor Jesus Cristo, assumindo esse compromisso, aquela pessoa que a gente não tem mais tanto diálogo, não tem mais como conversar, como é que a gente vai ser sal e luz para ela? Simplesmente, né, vivendo isso. Essa pessoa vai perceber com o tempo, né, com os dias, que você é aquilo que você fala, né? Que você é aquilo que você fala, que você é aquilo que Deus sonhou, que é sal e luz para outras pessoas. E vendo essa luz em você, aquela pessoa muda. Nesse mesmo texto, se você continuar a leitura, no versículo 16, né, de Mateus 5, a partir do versículo 13, né, no versículo 16, vai dizer justamente isso. Brilhe também a vossa luz diante das pessoas, para que elas vejam a vossa luz, né, e louvem o vosso Pai que está no céu. Então elas veem, as pessoas veem a sua vida, veem a minha vida. Então eu tenho que ver coerente com aquilo que eu falo. Isso é ser sal e luz para outras pessoas, sem nem falar, né? Sem falar. Quando tem motivo, quando tem, né, espaço para falar, a gente fala. Mas tem pessoas que a gente sabe que já não tem mais espaço para falar. A pessoa não quer dialogar, né? Então a gente mantém silêncio.
manter silêncio, entrega a Deus, né, o nosso sentimento, entrega a Deus naquela pessoa, e a gente vai rezando e vai vivendo coerente. É nesse sentido que eu desenvolvo, né, essa reflexão de ser sal e luz, né, do mundo, para que as pessoas vejam a vossa boa ação e louvem ao vosso Pai que está no céu. Eu tenho essa experiência própria na minha vida, de que a melhor coisa para a gente se vingar, digamos assim, né, numa linguagem grosseira, a melhor coisa para a gente passar por cima de situações mais difíceis que acontecem na nossa vida, a melhor coisa é manter silêncio e viver coerente. Com o passar do tempo, aquelas pessoas que lhe julgam, que lhe julgaram, vão perceber que elas estavam erradas. A história vai mostrar que elas estavam erradas. Isso é ser sal e luz. Isso é fazer com que aquela pessoa perceba, né? Permanecer em pé, permanecer fiel a nosso Senhor Jesus Cristo, é uma tremenda, né, vingança, digamos assim, para o inimigo. O inimigo não quer que você permaneça fiel a Jesus Cristo. O inimigo não quer que você permaneça fiel na igreja. O inimigo não quer que você tenha um casamento, né, estável, né, firme. O inimigo não quer que seus filhos, né, permaneçam na igreja, permaneça obediente, né, a você. O inimigo que eu falo pode ser, né, é o inimigo de todo ser humano, né, o diabo, e também aquelas pessoas que se deixam, né, enganar. Aquelas pessoas que se deixam enganar pelo diabo, que às vezes deseja até mal para você, quer que sua casa se destrua, né. Então, a melhor maneira, né, como eu falei, de vencer tudo isso, não é atacando essas pessoas, não é se vingando dessas pessoas, é sendo fiel a Deus. O tempo vai mostrando que você não era aquela pessoa, que a pessoa, né, pode ter falado mal de você, pensado errado de você. O tempo vai mostrando, você vai permanecendo firme, você vai se fortalecendo e você acaba atraindo outras pessoas, né, para a fé. Atraindo amizades, mesmo que você não conheça, mas você vai atraindo credibilidade, muitas vezes no silêncio e vivendo coerente com aquilo que você prega. Essa é a melhor coisa. Eu já passei por situações na vida que o melhor foi deixar o tempo passar, para perceber quem estava certo e quem estava errado. Quem está do lado do nosso Senhor Jesus Cristo, que permanece firme, vai sempre dar uma resposta para as outras pessoas que não querem o seu bem, vai dar uma resposta dessa maneira, né? Sendo sal e luz, né, verdadeiramente. As pessoas vão ver o seu brilho, vai ver a sua luz e vai louvar a Deus, como está escrito lá em Mateus, né, 5, a partir do versículo 13. Então essa reflexão que eu quis fazer com você nesse dia de hoje. Para finalizar, eu participei de uma aula com um militar, né, com um bombeiro, e ele falou uma coisa muito interessante. Ele disse que quando chega em um acidente, né, em uma tragédia ali, alguém está ferido, alguém está machucado ali, o primeiro ponto que eles veem é aliviar a dor daquela pessoa, né? Ele chega num acidente, aquela pessoa está ali machucada, então a primeira coisa é tentar aliviar aquela dor. E eu lembro dessa frase desse bombeiro, né? E guardei, porque é justamente isso. Quando você chega em um acidente, né, digamos assim, da vida, em um acontecimento da vida, a primeira coisa que você tem que fazer, como um bom bombeiro, né, como um cristão, é tentar aliviar aquela dor. Tentar, né, o primeiro ponto, tentar socorrer, aliviando aquela dor e não aumentando. Entende, meus irmãos? Então, eu peguei essa frase do bombeiro e trouxe para o evangelho, né? Então, se a gente encontra alguém ferido pela vida, descontente, doente, família destruída, desempregado, sofrendo muito, o que é que um bom, né, bombeiro vai fazer? Vai tentar aliviar aquela dor. Muitas vezes não é nem falando, é no silêncio, né? Muitas vezes é no silêncio, como eu já falei. Tentar aliviar aquela dor, não aumentar, né? Tem uma desavença na família, final de ano chegando, né? Tem uma desavença na família, não aumenta aquela dor.
não alimenta, né, aquela fofoca, não põe mais lenha na fogueira. Entende, meus irmãos? Então, tenta aliviar aquela dor. Alguém está falando mal, tenta permanecer silêncio. Se você não tem coisa boa para falar, permanece em silêncio, né? De certo modo, você está aliviando aquela dor. Só o fato de você não aumentar aquela dor, você já está, de certo modo, aliviando, né? Então eu aprendi essa frase com esse bombeiro e achei muito interessante. Chega num acidente, chega ali naquela tragédia, o primeiro ponto que eles observam é como diminuir a dor daquela pessoa que está ali ferida, né, machucada. E quantas pessoas feridas, machucadas nós temos em nossa volta? Tentar aliviar a dor será um grande negócio. Você está sendo sal e luz para aquela pessoa naquele momento. Beleza, meus irmãos? Então essa reflexão que eu deixo nesse dia de hoje. Agradeço a você por ter assistido o vídeo até o final. Muito obrigado e fique com Deus.